Você já percebeu como algumas conversas não terminam quando as pessoas vão embora? Elas continuam ecoando depois, no trânsito, no banho, de madrugada, quando o silêncio fica alto demais. Esse vídeo nasce exatamente daí, de uma conversa que, para quem assistiu de fora, parecia comum, educada, até meio sem graça, mas terminou diferente do que qualquer um imaginava. Não porque alguém venceu o debate, mas porque algo ficou sem resposta. E quando algo fica sem resposta, ele começa a trabalhar por dentro. A cena é simples, nada cinematográfico, nenhuma música dramática. Duas pessoas conversando sobre fé, ou melhor, sobre a ausência dela. Uma delas confiante, segura, convicta de que já pensou sobre isso o suficiente. A outra não tenta convencer, não levanta a voz, não cita versículos em sequência, não faz apelo emocional, só escuta. E quando fala, faz algo raro hoje. Não oferece respostas prontas. Oferece perguntas que não têm saída fácil. Porque o problema nunca foi falta de argumento. Argumentos existem aos montes. O problema é que a maioria das pessoas já decidiu antes de pensar. Decide que Deus não existe, ou que até existe, mas não interfere. Decide que fé é algo herdado, não escolhido. Decide que espiritualidade é um acessório, não um eixo. E depois passa a vida inteira defendendo uma decisão que nunca foi examinada de verdade. Em determinado momento da conversa, algo muda. Não é perceptível de imediato. Não há um ahá visível, mas há um micro-silêncio, um daqueles silêncios desconfortáveis, onde a pessoa percebe que respondeu tudo, menos a pergunta certa. E é aí que mora o ponto. Não no que foi dito, mas no que não conseguiu ser dito. A pergunta não foi: você acredita em Deus? Essa é fácil. A pergunta foi algo muito mais incômodo. O que você faz quando ninguém está olhando? Faz porque acredita que é certo ou porque funciona? Parece simples, mas não é. Porque obriga a pessoa a olhar para o próprio código interno. Aquilo que guia decisões quando não há aplauso, punição ou vantagem imediata. A conversa segue. A pessoa explica que valores são construções sociais, que o bem e o mal mudam conforme a cultura, que não é preciso Deus para ser bom. Tudo isso soa racional, organizado, até bonito. Mas então vem outra pergunta calma, quase despretensiosa. Em qual momento você aceitou viver em um mundo onde nada é realmente errado, apenas inconveniente? Silêncio de novo. Não porque a pessoa não tenha inteligência, mas porque nunca tinha parado ali. Esse tipo de pergunta não acusa, não aponta o dedo, não diz, você está errado. Ela apenas tira o chão da neutralidade confortável. Porque se tudo é relativo, então nada é sagrado. E se nada é sagrado, então qualquer coisa pode ser negociada, desde que seja útil o suficiente. E quando a vida aperta, quando o custo emocional sobe, quando a dor bate, é exatamente aí que o relativismo cobra a conta. A conversa termina. Educadamente. Um aperto de mão, um sorriso. Cada um segue seu caminho. Para quem observava de fora, foi só mais uma troca de ideias. Mas quem estava ali sentiu algo diferente. Não fé, não conversão. Algo mais sutil e mais perigoso para o ego. Uma fissura. Uma dúvida que não pode ser empurrada com sarcasmo nem abafada com informação. Dias depois, a pessoa tenta retomar a vida normal. Rolagem infinita no celular. Trabalho, rotina. Mas aquela pergunta volta. O que sustenta minhas escolhas quando elas me custam algo? Não quando elas me beneficiam, quando elas doem. Quando ninguém está premiando. Quando ser honesto custa uma oportunidade. Quando ser fiel custa prazer. Quando manter a palavra custa status. E é aí que a conversa ganha vida própria. Porque, no fundo, todo mundo vive como se algo estivesse observando, mesmo quem diz não acreditar. A culpa, a consciência, o incômodo, o peso de certas decisões. A pergunta não é se você acredita em Deus. A pergunta é, você vive como se nada tivesse consequências últimas? Ou você só finge isso até a dor ficar grande demais?
Esse vídeo não é sobre provar nada, é sobre expor o desconforto que muitos sentem, mas poucos admitem, porque admitir gera responsabilidade. E responsabilidade é algo que a nossa geração tenta terceirizar o tempo todo. Para o sistema, para a infância, para o trauma, para a sociedade, para qualquer coisa que nos isente de olhar no espelho sem filtro. Em algum ponto da reflexão, surge outra percepção incômoda. A maioria das pessoas não rejeita Deus por falta de evidência. Rejeita porque, se ele existir, certas coisas não podem mais ser feitas com a mesma leveza. Certas escolhas deixam de ser apenas minha vida, minhas regras. E isso não é um argumento teológico. É uma observação prática, real, tangível. Perceba, quando alguém diz "não acredito em Deus", quase nunca está falando de filosofia. Está falando de autonomia, de não querer um centro fora de si mesmo, de não querer prestar contas. E isso não faz dessa pessoa má, faz humana, profundamente humana, mas também profundamente vulnerável quando o chão some. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentamos momentos em que o "funciona para mim" deixa de funcionar. Uma perda, um diagnóstico, um erro irreversível, uma culpa que não passa. Nesses momentos, a pergunta não é "qual teoria explica isso?". A pergunta é "o que sustenta alguém quando nada faz sentido?". A conversa terminou diferente porque não ofereceu consolo rápido. Não ofereceu um "Deus te ama" imediato. Ofereceu um espelho. E espelhos são cruéis com quem passou a vida inteira se observando, apenas por ângulos favoráveis. Talvez você esteja assistindo isso e pensando, ok, interessante, mas isso não prova nada. E você está certo. Não prova. Não tenta provar. A questão é outra. O que você faz com as perguntas que evita? O que você faz com aquele incômodo que surge quando tudo fica silencioso? Você corre para a distração, para a ironia, para mais conteúdo? Ou você senta com ele mesmo que doa? Porque pessoas que fogem de perguntas profundas não fogem porque são fracas. Fogem porque sabem que certas respostas exigiriam mudanças reais. E mudanças reais custam. Custam relações, custam hábitos, custam narrativas que construímos sobre nós mesmos. No final, aquela conversa não produziu um convertido. Produziu algo mais raro hoje. Alguém pensativo. Alguém menos arrogante em suas certezas. Alguém que percebeu que talvez não tenha pensado tão profundamente quanto imaginava. E isso, goste ou não, já é uma vitória silenciosa. Talvez o vídeo esteja fazendo algo parecido com você agora. Talvez não. Talvez você já tenha respostas prontas para tudo o que foi dito. Ou talvez alguma frase tenha ficado ecoando aí dentro, mesmo que você não concorde. Se ficou, não a descarte rápido demais. Perguntas que incomodam costumam ser mais honestas do que respostas que tranquilizam. No fim das contas, a fé que transforma não nasce de debates vencidos. Nasce de confrontos internos, de noites mal dormidas, de conversas que não saem da cabeça, de momentos em que a pessoa percebe que construiu uma vida inteira em cima de pressupostos que nunca testou de verdade. E agora, a pergunta não é se você concorda comigo. Eu não preciso disso. A pergunta é, qual parte desse vídeo te deixou desconfortável? Não para responder aqui com frase bonita, mas para você mesmo. Porque é exatamente aí que começa qualquer coisa que valha a pena ser levada a sério. Se essa reflexão te fez pensar, escreve nos comentários o que mais te incomodou. Não para me agradar, para registrar. Curte o vídeo se você valoriza conversas que não entregam respostas fáceis. Se inscreve se você quer conteúdos que não te tratam como alguém que precisa ser convencido, mas como alguém capaz de pensar. Às vezes, tudo o que alguém precisa não é de um argumento melhor. É de uma pergunta que finalmente pare de fugir. Não é sobre religião, é sobre salvação.